a paz do Senhor. Provação. Será que Deus prova o crente? E se Deus prova o crente, por quanto tempo dura essa provação? Todo cristão será provado? Será que o cristão é provado só uma vez ou mais vezes? Eu já fui provado por Deus, o irmão Fabiano. Então, através desse vídeo aqui, você vai ficar sabendo o que a Bíblia nos fala a respeito da provação. Amém? Eu vou começar lendo Salmos 11, verso 5. O Senhor põe à prova o justo. Então, olha só. Só aqui a Bíblia já nos prova que Deus prova o justo, sim, segundo a sua vontade, para algum propósito. O que é ser provado? Ser provado é ser testado. É quando Deus escolhe alguém, um servo seu, um filho seu, para ser provado a sua fé, para testar a sua fé, para ver se ele vai se manter firme diante da adversidade, diante de uma provação, e para ver se ele vai ser aprovado por Deus. Então Deus agiu isso muitas vezes na vida de muitos personagens bíblicos, e você vai ficar sabendo quem são essas pessoas através desse estudo. Deus nos prova? Sim, como eu acabei de falar, os Salmos 11, verso 5, sim, Deus prova sim. Eu vou ler Deuteronômio, capítulo 13 e versículo 3, que diz assim: glória a Deus. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, olha só, para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Mais uma prova, provando que Deus realmente prova os seus servos. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Aqui está se referindo a Ezequias, que Deus o desamparou para prová-lo. Então, quando você pensar que Deus o desamparou, que você está desamparado por Deus, muitas das vezes Deus está te provando, como ele fez com o rei Ezequias, e não que Deus te abandonou. Entende? Daniel capítulo 12, versículo 10 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Olha só. Então aqui, só esses 3 versículos que eu li, nos prova sim que Deus prova o justo, e Deus pode nos provar a qualquer momento. Sabemos quando estamos sendo provados? Sim e não. Na verdade, assim, não podemos ter a certeza que quando estamos passando por uma adversidade, se realmente Deus está nos provando através dessa adversidade, entende? Então eu creio que depende da adversidade, a gente pode ter a certeza que é uma prova de Deus sobre as nossas vidas, e também tem adversidades que às vezes nem sempre é uma prova de Deus sobre as nossas vidas. São apenas consequências das nossas escolhas erradas, ou atitudes erradas, ou caminhos errados. A provação dura por quanto tempo? O Salmos 30, verso 5 diz assim: que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Então a Bíblia não nos dá um tempo que Deus nos prova. Por quanto tempo seremos provados por Deus? Se um dia, um mês, um ano ou mais? Eu creio assim que alguns crentes, enquanto estão sendo provados, a sua prova vai durar um pouquinho mais que o outro, seu irmãozinho, entende? Então assim, por exemplo, se eu passar por uma prova
que Deus estará me provando. Essa prova pode durar um mês, um ano ou mais. Já o outro irmãozinho pode durar, a sua prova pode durar bem mais do que a minha, ou durar bem menos que a minha, entende? É assim que funciona. É bom sermos provados? Na verdade, sim e não. Tem o lado bom e o lado ruim. Como já diz o ditado, há males que vêm para o bem. Então, assim, se a gente for ser provado, essa prova é o quê? É através de alguma adversidade. A adversidade representa o quê? Dor, dificuldade, luta, desânimo. Então, e ao mesmo tempo, a aprovação que vem sobre as nossas vidas, ela nos deixa mais forte espiritualmente. Eu digo isso por experiência própria. Todas as adversidades que vieram sobre a minha vida, desde divórcio, separação, traição, doença, desemprego, calúnia, essas adversidades me deixaram mais forte espiritualmente. Glória a Deus. E não fizeram com que eu desanimasse de Deus ou abandonasse a minha fé. Não. Pelo contrário. E infelizmente, tem cristãos que não conseguem aguentar a prova, a adversidade. E sucumbe na fé. Acaba desistindo de Deus. Então, é bom sermos provados? Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 nos responde. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha só, Tiago está dizendo para eu e você nos alegrar diante de uma prova, de uma provação. Claro, como eu falei, uma prova, né? Quem é que vai conseguir ficar alegre? Porque uma prova, como eu disse, uma prova é algo doído, algo que machuca, algo que nos faz chorar, nos entristecer, nos desanimar, até mesmo ficar com raiva, entende? Mas Tiago está dizendo, irmãos, eu sei que não está sendo fácil para você essa luta, essa adversidade, essa prova ou essas provas, mas força, ânimo, se alegre, tente se alegrar, busque se alegrar no Senhor. Porque se você está sendo provado por Deus, é porque Deus está contigo. É porque você é filho de Deus e Deus vai te honrar. Glória a Deus. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É o que eu falei. As provas, as adversidades que vieram sobre a minha vida, fez com que eu perseverasse mais ainda nos caminhos de Deus. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, é bom sermos provados, sim, de uma certa forma, sim. E também não, né? Como eu falei, tem alguns crentes que não vão aguentar a prova e vão sucumbir na fé. Todo cristão será provado? Sim e não. Como eu falei, Deus sabe a quem provar, porque Deus sabe que se eu e você vamos aguentar a prova. Então Deus sabe quem vai aguentar a prova e vai ser provado, e também Deus sabe quem não vai aguentar a prova e vai ser reprovado. Então, eu acredito que Deus escolhe a quem Ele quer provar. Porque a gente sabe que tem muitos cristãos fracos, que qualquer coisinha que vem sobre a vida dele, a mínima coisinha que seja, ele já quer abandonar Deus, já quer abandonar Jesus, já quer abandonar tudo, já quer jogar tudo pro alto, entende? Então, por isso que Deus sabe que se Deus provar esse tipo de crente, Ele sabe que esse crente aí não vai pensar duas vezes em abandonar a Deus. Deus escolhe quem Ele quer provar? Sim e não. Foi o que eu acabei de falar, que temos os crentes fracos e já tem os crentes que são mais fortes, que teriam a capacidade e a força de aguentar uma prova e ser aprovado. O que fazer enquanto estou sendo provado? Paulo nos responde em Romanos capítulo 12, versículo 12. Olha só, o que devemos fazer enquanto estamos sendo provados. Devemos regozijar, nos alegrar na esperança e devemos ser pacientes na tribulação, na adversidade, na provação. Temos que ter paciência diante
de uma adversidade, de uma provação. Amém? E também o que temos que fazer enquanto estamos sendo provados? Temos que ser como Jó, irmãos. Como Jó. Foi o que eu falei aqui, a paciência. Tiago capítulo 5, versículo 11, comentou sobre Jó, da paciência de Jó. Então o que temos que fazer enquanto estamos sendo provados? Temos que ser como Jó. Jamais desistir de Deus, da fé, diante de uma prova. E também devemos ser perseverantes na provação. Tudo que Jó passou, quem conhece a história de Jó, sabe o que Jó enfrentou, o que veio sobre a vida de Jó, os males que vieram sobre a vida de Jó, através de Satanás. Mas mesmo assim, Jó não desistiu de Deus, ele aguentou firme. Por mais que estava difícil, ele aguentou, perseverante, através da paciência também e da sua fé, ele aguentou até o fim a prova. E no final, quem conhece a história de Jó, sabe que Jó foi aprovado por Deus. Jó foi honrado por Deus. E isso trouxe vergonha para Satanás. Aleluia! Tiago capítulo 1, versículo 12 também nos diz assim: Bem-aventurado, olha só, bem-aventurado o homem que suporta, o que foi o que eu acabei de comentar, com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, glória a Deus, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Foi o que eu falei de Jó. Depois da prova que Jó passou, Jó foi aprovado por Deus, porque Jó suportou, aguentou a prova, e ele vai receber a coroa da vida, assim como eu e você, um dia ainda vamos receber a coroa da vida, se nós permanecermos firmes na presença de Deus, com prova ou sem prova. Amém? E 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, também diz assim, para eu e você, o que temos que fazer enquanto estamos sendo provados. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então aqui Pedro diz, não estranhe, não se desespere através de uma prova que está vindo sobre a sua vida. Amém? Fica firme. Serei provado uma vez só ou mais? 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 nos diz assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados ou ficarão tristes por várias provações. Então aqui Pedro está dizendo que a gente, eu, você, podemos ser provado várias vezes e não uma só. Mas também creio que tem crentes que serão provados uma única vez só por Deus em toda a sua vida. E também creio que vai ter alguns crentes que vai ser provado mais do que uma vez em toda a sua vida por Deus. Eu creio nisso. Então, e também creio que tem crente que nunca vai ser provado nenhuma vez por Deus. E mesmo assim, por ele não ter sido provado por Deus, isso não quer dizer que ele não vai ganhar a salvação. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: glória a Deus. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E agora, olha só o que Jesus diz. E esse versículo, geralmente eu sempre estou citando ele nos púlpitos das igrejas e em cultos domésticos. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Então aqui, como eu falei, quando formos provados por Deus, devemos perseverar, ficar firme com Deus, não murmurar, não desanimar, não abandonar os caminhos de Deus. Devemos ser como Jó, devemos ter a paciência de Jó, devemos ser perseverantes,
Porque sem perseverança diante de uma provação não há salvação, como disse Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 13, em Marcos capítulo 13. Amém? Personagens bíblicos que foram provados por Deus. Eu vou citar alguns. Abraão, os profetas, João Batista, Jesus Cristo, Paulo, Pedro, Estevão, Tiago, João, entre outros. Todos esses foram aprovados por Deus durante as suas provas, durante as suas adversidades, durante as suas lutas, durante as suas dificuldades. E é isso que Deus quer que eu e você façamos, que eu e você sejamos como foram esses homens que eu acabei de citar: Abraão, Pedro, Estevão, Tiago, João e etc. Amém? Eu, o irmão Fabiano Pedroso, já fui provado por Deus? Olha, não posso dizer de certeza que sim, mas eu creio que sim. Eu acho que já fui provado por Deus e não uma vez só. E graças a Deus que, se realmente eu já fui provado por Deus uma ou mais vezes, eu tenho a certeza sim que eu fui aprovado por Deus durante a prova. Porque como eu falei agora há pouco no início do vídeo, toda a adversidade que veio sobre a minha vida, nenhuma delas fez que eu desistisse de Deus, que eu desistisse da minha fé, que eu desistisse da porta estreita. E que jamais também fez com que eu deixasse de perseverar nos caminhos de Deus, de buscar a presença de Deus, de buscar o poder de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus! Então, fica aqui o meu estudo sobre o assunto provação. Então, para finalizar, eu digo para você, meu irmão e minha irmã, neste momento você está passando por luta, está passando por alguma dificuldade, alguma adversidade, está sendo difícil, não está sendo fácil, você está pensando em desistir de Deus, abandonar a Deus. Não faça isso, irmãos. Paciência, perseverança, fé, oração, busca estar com as pessoas certas para conversar, desabafar. Pessoas corretas, que são quem essas pessoas? Pessoas cristãs, pessoas que vão saber te ajudar através de uma palavra ou de outro meio. Então, fica firme, meu irmão. Persevere, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Eu sei que muitas das vezes uma luta, uma dificuldade não é fácil, eu sei. Mas temos que perseverar, temos que ser como Jó. E só vamos conseguir ser aprovados por Deus durante a prova se nós tivermos o Espírito Santo em nossas vidas. Se nós tivermos uma comunhão forte com o Pai. Senão, irmãos, nós vamos sucumbir, nós vamos desistir, nós vamos ser reprovados por Deus. Amém?